Por que lutamos constantemente contra as nossas vontades? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu quero compartilhar com você uma reflexão e uma palavra. Como você já sabe, estamos com uma nova modalidade aqui no canal do pastor Vinícius Salles e eu quero que você aqui seja edificado e fortalecido. Então, vamos direto para o conteúdo porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Por que lutamos constantemente contra as nossas vontades? Antes de eu trazer aqui uma explicação mais bíblica para você, é importante que você entenda esse conceito de vontades. É importante que você entenda por que vontades. Por que essas vontades? O que é vontades? Existe um ditado por aí que vontade é uma coisa que dá e passa, não é verdade? Porém, existem vontades associadas ao desejo e existem vontades associadas a simplesmente a vontade. A curiosidade, o despertar, aquele desejo que você, aquela intenção de querer conhecer. Uma coisa é ficar no campo da intenção, outra coisa é no campo da execução. Quando você executa aquela vontade, a vontade já começa a se tornar desejo praticável. E é importante você entender. Então, vontade é uma coisa que você simplesmente tem algo dentro do seu emocional, mas que se você não executa, é simplesmente vontade. Paulo já dizia nas Escrituras que aquilo que a carne dele queria fazer, isso ele não fazia. E o que não queria fazer, ele acabava fazendo. Parece um trocadilho, parece uma coisa incoerente, parece algo assim meio que paradoxal, e de fato é. Mas Paulo estava dizendo que existia vontades da sua carne que ele fazia, que ele não queria fazer, mas acabava fazendo porque ele ainda estava na carne. E o que não queria fazer, aí que ele acabava fazendo mesmo, porque existia uma guerra, uma luta entre as vontades, os desejos, e a gente pode perceber que sempre ele vai trazer, na maioria das suas epístolas, a saber, as suas cartas pastorais, ele sempre traz um ponto de equilíbrio acerca daquilo que as vontades desejam. A pergunta que é, até onde vai as suas vontades? E você tem controlado as suas vontades? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião, tá certo? Mas tem um exemplo na Bíblia que traz para nós o sentido de vontade, é um exemplo muito bem explícito, bem explicado, pois relata o primeiro homicídio da Bíblia. Já deve estar sabendo de quem é o personagem, né? E esse homicídio foi gerado, foi planejado, arquitetado e executado. Ou seja, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando de vontade. Mas como eu controlo isso? Como eu tenho esse controle? Certa feita, quando Deus visita, Deus diz para Caim que o pecado já havia no coração, já no seu coração. Compete você dominá-lo. Caim já estava com vontade e desejo de executar o seu irmão. Tramar, havia planejado, mas Deus trouxe um gatilho para ele. E esse gatilho é o gatilho do controle. Isso mesmo. Existem coisas das nossas vidas que nós vamos controlar. E existem coisas que nós não vamos conseguir controlar. E é exatamente as coisas que eu não consigo controlar que ele quer controlar através das Sagradas Escrituras. A pergunta que eu lhe faço é, Deus tem controlado você ao ponto de não deixar você cometer certos erros? Pare para pensar nisso, pois é importante. O crente pode até ter vontade, isso é fato. O crente pode até ter desejos, mas a pergunta que não cala aqui é, as vontades trazem benefícios? Os desejos trazem benefícios? Existem desejos e vontades que eu quero, que eu desejo, mas que não vai me trazer bem nenhum. Não vai me trazer um benefício nenhum. Simplesmente é porque eu estou com vontade e quero cumprir essas vontades por um capricho. E aí eu preciso entender que a minha carne, ela tem vontades. De fato, vai ter vontades. Mas eu preciso resistir a essas vontades. Porque a vontade da carne, na maioria das vezes, é te distanciar da palavra, te distanciar da oração, te distanciar da comunhão com pessoas que vai lhe confrontar, que vai lhe aconselhar, que vai falar verdades de Deus para você, que na maioria das vezes nós não queremos andar do lado de pessoas que nos confrontam, não é verdade? Mas quando isso é controlado,
Quando eu deixo o Espírito controlar essas vontades, eu tenho prazer em ler a Bíblia, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em estar no meio de pessoas que querem o meu bem, que me confronte. Na verdade, você precisa resistir a essas vontades, porque senão você pode estar caminhando por um precipício que não tem volta. Mas é claro que se você chegou até aqui e se veio vontade no seu coração de seguir esse canal, segue esse canal aqui para você não perder nenhum conteúdo edificante. E se você puder deixar o like do incentivo e também para a gente alcançar mais pessoas, eu vou ser grato e Deus também, tá certo? Agora, quais as consequências dessas vontades? Tem consequência? Tem. O próprio exemplo que eu dei aqui de Caim prova que ele teve vontade, planejou, arquitetou e executou. E a consequência, ele ter sido amaldiçoado por Deus por causa do primeiro homicídio gerado por ele. Ou seja, ele trouxe para a terra, talvez você não saiba, mas ele trouxe para a terra a existência da morte. Ele trouxe para a terra a existência da morte. Não é heresia. Por quê? Vou lhe provar. Até então, Adão e Eva não conheciam a morte. Eles tinham ciência da morte, mas foi através de Caim que a morte veio a existir de uma forma praticável, mais intensa, mais profunda. E é interessante que quando isso acontece, ele anda errante pela terra e não consegue voltar num relacionamento profundo com Deus. Você não vê um arrependimento, não é verdade? E isso para nós o que significa? Significa que Deus está querendo que você entenda que você precisa deixá-lo controlar. Quando você não tiver mais força, quando você não tiver mais ânimo, quando você não tiver mais um autocontrole das suas vontades, entregue nas mãos de Deus. Deixe Deus lhe guiar, deixe Deus lhe conduzir. E você vai entender que Deus tem o melhor para você. Espero ter edificado a sua fé, fortalecido um pouquinho você. Continua aqui conosco nesse canal, você vai receber muito conteúdo edificante. E claro, deixa aí nos comentários o que você achou, ficou faltando alguma coisa, poderíamos aprofundar mais. Você está gostando desse novo formato de gravação? Quero muito ver o seu comentário aqui e eu teria o prazer de responder. Deus abençoe sua vida.